Shabbat Shalom. Estamos aqui na congregação Moreshet Yeshua, em Salvador, Bahia. Moreshet Yeshua, herança de Yeshua, né, que seria a herança de Jesus. Estamos no bairro de Campinas de Brotas, aqui em Salvador, e você que mora aqui pode nos visitar quando quiser, só fazer contato. E estaremos a cada Shabbat aqui, celebrando a Adonai, buscando servi-lo. Hoje nós estamos estudando a Parashá Pekudei, que é a última Parashá do livro de Shemot, conhecido como Êxodo, e está a partir do capítulo 38, versículo 21, até o final do livro. Está aí na tela também as porções dos profetas. Hoje são 2 do mês de Adar, ontem foi o Rosh Chodesh, o início, cabeça do mês de Adar, Sheni, o Adar 2, ou seja, biblicamente, pela contagem bíblica, o calendário é o mesmo, gente, mas a contagem existe diferença. Pela contagem bíblica, estamos no último mês do ano judaico, e vai começar o grande mês, o mês de Aviv, ou o mês de Nissan, que é o mês da festa de Pessa. É um mês que para nós tem uma importância assim, muito grande, porque é o mês que começa o ano, é o Rosh Hashanah bíblico, vamos dizer assim. Começa o ano bíblico, aquele que Adonai determinou o povo de Israel quando saiu do Egito, e é o mês de Pessa. Eu estou planejando, se o Eterno permitir, vou ver com o Francisco se a gente consegue, durante o mês de Aviv, a gente fazer algumas alterações na liturgia de Shabbat, acrescentar algumas coisas, fazer algumas mudanças, porque é um mês muito especial, para mim particularmente é um mês muito especial. E hoje nós estamos com o nosso irmão Neudjan, que vai trazer para nós o estudo da Parashá Pekudei, de lá de Recife. Neudjan, transmita aí de todos aqui um abraço para a Débora, para Noah e para todos da sua casa, sua mãe, seus irmãos. Amém, Ed. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Seja bem-vindo. Vamos orar e eu vou passar a palavra para o Nel, que vai trazer um estudo para nos abençoar. Adonai, em nome de Yeshua, tome Neudjan em tuas mãos agora, que ele seja teu profeta, que a boca dele seja a tua boca, que ele seja o teu representante no nosso meio nessa hora, e que ele traga para nós ensinamentos novos, diretamente inspirado por ti. Como nós sempre pedimos, aquilo que porventura falarmos de nós mesmos, que não esteja de acordo com o teu querer, que seja esquecido, mas aquilo que estiver de acordo com o teu querer, com a tua verdade, que prevaleça nos nossos corações, para que possamos crescer em entendimento e obediência, que esse é o motivo de estudarmos a tua instrução. Abençoe o Neudjan e nos abençoe em nome de Yeshua. Amém. Pronto, Nel? Amém, Ned. Shabbat Shalom mais uma vez a todos vocês. Muitas saudades. Espero poder revê-los muito em breve. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, ou quiserem fazer algum comentário, né? Vocês que estão aí na congregação, vocês podem tanto falar com o Valdo, né? Com o Lorisvaldo ou com o Ed, para eles estarem passando o microfone para vocês, ou se preferirem eles mesmos estarem transmitindo a vossa dúvida. Ou então no próprio YouTube, né? Vocês comentam ali, tá? O pessoal que não está presencialmente na nossa sinagoga pode estar trazendo sua contribuição ou sua dúvida através dos comentários do YouTube. E, como foi falado, Parashá Pekudei. Enumeração. E a Parashá tem relativamente curta, né? Comparado à média das outras porções. Começa lá, como o Ed falou, em Êxodo 38, 21. Vai até o final do capítulo de Shemot. E eu fiz um breve resumo, que o Valdo vai colocar na tela para vocês. E a Parashá começa ali com a enumeração das coisas ali do tabernáculo, que foram feitas no tabernáculo. Depois passa para as vestes sacerdotais. Depois, quando conclui-se tudo, leva-se até Moshe para que ele faça uma inspeção, né? Verifique se tudo foi feito conforme a ordem que ele recebeu do Eterno, conforme ele transmitiu para os trabalhadores. Depois o Eterno manda erguer
o tabernáculo. Depois que Moshe verifica tudo, está tudo certo, o Eterno manda erguer o tabernáculo, e foi erguido. E após a conclusão do tabernáculo, de erguer o tabernáculo, a glória do Eterno, a nuvem do Eterno, né, cobre todo o tabernáculo, que é o último ponto aqui do nosso resumo. E semelhante acontece também lá na nossa Haftará, né? O rei, depois que termina toda a construção do templo, a nuvem do Eterno também desce ali, né, a Kavod, né, que foi traduzido por glória, o peso do Eterno, desce ali sobre aquele templo, e simbolizando que o Eterno aprovou, né, melhor que a inspeção de Moshe, né, que já é um santo homem do Eterno, foi a própria aprovação do Eterno que desceu ali e ocupou todo aquele espaço, né? E falando um pouquinho sobre essa questão do momento em que foi erguido o tabernáculo, né, eu vou entrar no primeiro tema que eu reservei para a gente dessa porção. Basicamente são 3 temas só que a gente vai tratar, e tem um pouco a ver com esse último comentário de Ed, né, falando sobre a questão do mês de Adar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do calendário, justamente baseado nesse verso que Valdo vai colocar na tela para vocês. Verso Êxodo 40, versículo 2 e versículo 17, né, que falam a mesma coisa. O que é que está escrito? No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o Mishkan, né, que é o tabernáculo da tenda da congregação. Assim, no primeiro mês, no segundo ano, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Vocês verem aí que o Eterno ele especifica essa data, obviamente marcando um calendário para os judeus, né, para os israelitas ali que saíram do Egito, a formação do povo, o início da formação do povo, né? E eu fiz algumas perguntas para vocês aqui, né? Valdo vai dar um clique e vai aparecer. O primeiro tópico que eu fiz é o que significa um calendário, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. A civilização, todo povo que cria um calendário para si, ele cria ali um marco zero, né? Normalmente esse marco zero é algo simbólico, é algo que deve ser lembrado, que deve ser celebrado, é algo que deu início, né, à glória daquele povo, algo marcante para aquele povo ali. Eu não me dei o luxo, né, porque não tenho esse tempo disponível de pesquisar os diversos calendários, o marco zero dos diversos calendários, né, mas o marco zero do calendário gregoriano, que é o calendário que rege o Ocidente, né, e rege o nosso país, é uma aproximação ali do nascimento do Mashiach, né, do nascimento de Yeshua. Então, para o mundo ocidental, né, o mundo cristão, é um grande marco ali o nascimento do Mashiach, e eles tentaram classificar ali um marco zero, né, por isso estamos no ano 2022, ia dizer 2012, 2022. 2022 de quê? 2022 do nascimento de Yeshua, né? Mais ou menos esse é o cálculo que eles tentam fazer. Embora os próprios estudiosos dizem que esse cálculo está com uma base de erro aí de 4 anos atrás, né? Ou 6 anos, né? Eu acredito que seja 4. Então é como se Yeshua tivesse nascido no ano menos 4. Mas enfim, a essência do que eles quiseram marcar foi o nascimento de Yeshua. Uma essência, né, bem considerável, bem louvável. Mas o calendário que o Eterno instituiu, ele tem outro marco zero. Não é? Qual é esse marco zero para os judeus? Né? Então eu adicionei mais um tópico aí no nosso slide, né, que é como surgiu o calendário hebreu. Né? E o calendário hebreu ele surge, né, Valdo vai dar mais um clique e vai aparecer o verso que dá início ao surgimento do calendário hebraico. Por ordem do próprio Eterno, né, está escrito o seguinte: este mesmo mês, que é o mês de Aviv, né, depois nomeado como Nissan, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Isso está lá em Êxodo 12, versículo 2. Né? Por que o Eterno falou isso?
né, porque o Eterno disse que esse seria o primeiro mês. Se você for lá para Êxodo 12, você vai ver que esse mês foi o mês de libertação do povo de Israel. Foi o mês de Pêssar, né, foi o mês onde o Eterno tira com mão forte, com o braço estendido, com tudo está dizendo ali no texto de Shemot, né, tira o povo, liberta o povo do Egito, né, forma aquele povo para si mesmo, né, apresenta a lei para aquele povo e marcha em direção a Canaã, né, que é a terra prometida, é o início da promessa aos patriarcas. Então, é um mês fundamental para o povo judeu. E o Eterno mesmo se instituiu que esse fosse o marco zero do povo judeu. Né? Ó, esse é o primeiro mês. Vocês podem ver que assim que foi levantado o tabernáculo, né, e em todo o decorrer das jornadas do povo no deserto, o marco de tempo era sempre a questão da saída do povo do Egito. Né? Você pode ver que o tabernáculo foi levantado o quê? No segundo ano, né? No primeiro mês, no primeiro dia do mês, ou seja, no ano 2, mês 1, dia 1. Né? 1 do 1 do ano 2. Ou seja, do ano 2 de quê? Do ano 2 que saíram do Egito. Esse é um marco zero que o judeu deveria seguir. Né? É isso que o Eterno instituiu. Antes do Eterno dizer isso para Moshe, é óbvio que eles seguiam algum tipo de calendário, ou o calendário egípcio, ou o calendário de Canaã, né? Algum calendário eles estavam situados ali para marcar o tempo, saber quando findava um ano, começava outro, saber quando era o tempo de colheita, tempo de, 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 de descansar, etc. Né? Mas o Eterno estabeleceu um novo marco zero para o seu povo. Esse ano, que deveria ser o marco zero, está aí na tela de vocês, que segundo a tradição judaica é o ano 2448 do calendário hebreu moderno, digamos assim. Né? E esse 2448 é de quê? Né? No calendário hebraico, estamos no ano de 5782. Né? Mas 5782 de quê? Qual é o marco zero disso? Né? Segundo a tradição judaica, significa o aniversário, o nascimento de Adão, a formação do homem. Então, eles fizeram uns cálculos e acreditam que estamos no ano 5782 do marco zero da humanidade. É uma coisa que pode até fazer sentido para alguns, mas não foi esse marco zero que o Eterno instituiu para Israel. O marco zero que o Eterno instituiu para Israel, de acordo com Êxodo 12, é a saída do povo do Egito. O mês da saída do povo do Egito é que deve ser o marco zero. Mas, enfim, a tradição judaica diz que o ano de 2448 foi quando ocorreu começou esse êxodo, né? Começou a saída dos filhos de Israel do Egito e o início para a terra de Canaã. Né? 2448, pelo calendário hebreu moderno, né? E corresponde ao ano de 1312 antes da Era Comum. Né? 1312 antes da Era Comum. Porém, os gentios, está aí no slide para vocês, Walter colocou o último tópicozinho, né? Só para vocês conseguirem ler. Está escrito o seguinte: os gentios dizem que esse ano do Êxodo foi o ano de 1446, né, antes da Era Comum, como se fosse 134 anos mais tarde, né, o que corresponderia ao calendário hebraico de 2314. Né. Mas eu trouxe essas diferenciazinhas para vocês, se quiserem pesquisar e descobrirem o que vocês acham mais coerente seguir. Então, eu trouxe aqui as duas correntes para vocês, mas eu prefiro ficar com a corrente tradicional judaica ali, né? Eu acho que o marco na história foi exatamente esse, 2448. Não significa que o marco zero seja a partir de Adão mesmo, talvez seja a partir de Noar ali. Os próprios rabinos tentam fazer, né, uma cronologia, ou a partir de onde está dizendo a idade de Adão, né? Não se sabe quando foi que começou-se a contar o tempo para Adão. Talvez quando ele tornou-se mortal, quando ele saiu do Éden, começou a contar o seu tempo. Né? Não faz sentido contar o tempo de quem não iria morrer. Mas, enfim, deixando essa questão do marco zero que a tradição criou e focando no marco que o Eterno estabeleceu, né? Vamos para a lâmina 3 do estudo, que
marca exatamente o calendário que deveríamos seguir, o ano que deveríamos estar. Né? O Valdo vai colocar na tela para vocês aí. E eu citei um verso, 1 Reis 6, 1, capítulo 6, versículo 1, que é falando também quando o rei Salomão começou a edificar a casa do Eterno. E está escrito o seguinte: e sucedeu que, no ano 480 de quê? Né? Olha, aí ele vai explicar. Ó, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Eterno. Observem que, até os dias do rei Salomão, né, e acredito que isso por muito tempo depois, sempre a referência de tempo era a saída dos filhos de Israel do Egito. Né? O rei começou a reinar no ano X da saída dos filhos de Israel do Egito. Né? O marco zero era para ser isso, né? Sempre foi isso. Então, aquele ano ali que a casa do Eterno começou a ser construída foi o ano 480. 480 depois da libertação do Egito. Então, baseado nessas informações, né, Valdo vai colocar na tela aí para vocês só para ficar mais fácil a visualização, né, deveríamos estar no ano de 3.334. Né? Como é que eu cheguei nesse cálculo? Olha, eu peguei 5.782, né, subtraí ali pelo ano que a tradição diz que foi o ano da libertação, né, que é 2.448, subtrair, e a gente chegou no resultado de 3.334, ou seja, que deveria ser o nosso marco zero. Então, estamos no ano 3.334, né, ou vamos entrar assim que começar o mês de Aviv, vamos entrar no ano 3.334 da libertação dos nossos pais lá do Egito. Esse é o marco, é isso que deveríamos seguir. Né? E se por acaso o nosso marco estiver errado, né? Se o marco dos gentios estiver certo em relação ao ano, deveríamos estar o quê? 134 anos depois, né? Que seria 3.468. Mas a essência é o quê? É marcando ali a saída dos filhos de Israel do Egito. Né? 3.334 anos, de acordo com a conta judaica. Então, eu acho importante a gente saber dessas informações, né? Porque aí sabemos realmente o que foi que o Eterno mandou, né? Sabemos o porquê temos esse calendário, né? Porque é meio que sem sentido, né, a gente seguir um calendário diferente, né? Um calendário que não foi ordenado pelo Eterno para nós. E essa questão de calendário eu acho tão importante que tudo na minha vida que não seja regido, né, pelo meio secular, né, secular que eu falo o quê? Coisas de escola, médico, consulta, coisas que estejam me atrelado aqui à minha vida secular, né, eu sempre atrelo ao calendário judaico. Né, sempre, quando eu atrelo ao calendário judaico, não preciso fazer referência ao ano, né, bom seria, né, se a gente tivesse essa concordância do ano também, mas eu me apego muito à data e ao mês. Né? Exemplo, quando meu filho nasceu, né, ele teve uma data aqui no calendário gregoriano, né, que foi no dia 25 de julho, 25/7, mas na minha cabeça, automaticamente, eu já olhei a data lá do calendário judaico, né, que é o dia 14, né, de Ave. Então eu já automaticamente já prestei atenção em que mês estava caindo, né? Já vi a data que estava caindo, e eu sempre associo coisas da minha vida particular ao calendário bíblico, né? O calendário que o Eterno instituiu. Toda vez que eu vou começar algum culto, algum serviço ao Eterno, alguma consagração minha, né? Eu sempre também me baseio no calendário do Eterno, né? Então eu digo assim, olha, eu vou começar essa minha consagração no começo do 4º dia da semana. Né? Então eu começo ao pôr do sol, começou o pôr do sol, começou meu dia. Né? Então eu sempre me baseio, né, no calendário bíblico, a não ser quando são coisas seculares, né, que aí não tem jeito. Né? O médico está marcado para o dia 15 de abril, aí você vai ter que utilizar, não tem como. Mas quando é uma coisa que dá para eu controlar, eu sempre controlo para o calendário bíblico, porque eu acho importante. Eu acho que remete quem a gente remete à cultura que nós seguimos. O calendário ele é muito forte por causa disso. Né? Não sei se vocês têm algum comentário a fazer sobre essa questão. Né? E se não tiverem, eu vou seguir para o próximo tema. Eu olhei aqui no YouTube, não tem nenhum comentário. E o próximo tema do nosso estudo
é a questão da consagração, que depois que o tabernáculo foi erguido, né, Moshe, ele vai com o óleo lá da unção e consagra todas aquelas coisas ali ao Eterno. Então é uma coisa que eu ficaria feliz em comentar com vocês aqui um pouquinho, tá? A Valdo vai dar um clique, vai aparecer para vocês na tela. Êxodo 49 é o versículo que eu utilizei para que a gente possa comentar sobre isso. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo. Eu dei uma grifada nessa parte da frase, né? E tudo o que há nele, e o santificarás. Também grifei essa parte aí para vocês prestarem mais atenção, com todos os seus pertences, e será santo. Ou seja, depois de ungido, né, santificado ali, vai santificar tanto o tabernáculo quanto tudo que está dentro dele. O tabernáculo será santo, né, junto com tudo o que está dentro dele. Aí eu fiz adicionei um pequeno tópico aí no slide, né? Quando separamos algo para o eterno, estamos, né, literalmente falando, entregando a propriedade desse algo a ele. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Né? Quando eu estava estudando essa porção, eu fiquei pensando, porque é um costume, né, pelo menos no meio que eu convivo, né, é um costume aqui brasileiro, digamos assim, de todos os religiosos sempre querendo oferecer ao Eterno, né? Ah, esse carro aqui é do Eterno, meus filhos são do Eterno, minha casa é do Eterno, eu consagrei ao Eterno, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas não têm a dimensão do poder disso, né? Porque quando você consagra seu filho, por exemplo, ao Eterno, né, literalmente, se você estiver fazendo com a consciência correta, né, com o coração correto, você está fazendo igual Ana, né, Caná ali, mãe do profeta Shemuel, fez com o filho dela, né? Você está entregando ele ao Eterno, ao serviço do Eterno. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir daquele momento ele está à disposição do Eterno. Se o Eterno quiser que ele vá para outro canto, ele vai para outro canto. Se o Eterno quiser que ele saia do país para fazer uma obra em tal lugar, ele vai sair. Então, será que as pessoas estão preparadas para isso? Né? Será que a pessoa, quando diz assim, olha, meu carro agora é do Eterno, entreguei meu carro ao Eterno. Imagina se o Eterno dissesse assim, olha, já que o carro é meu, eu quero que você pegue esse carro e dê para fulano de tal, que fulano de tal vai fazer uma missão para mim, eu quero que ele use esse carro. Já imaginou? Né? Então, assim, quando você consagra alguma coisa ao Eterno, tenha em mente de que você está dando aquilo ali ao Eterno. Né? Aquilo ali é do Eterno, literalmente, para o Eterno usar da forma que ele julgar melhor. O Eterno pode deixar você administrando, como pode simplesmente colocar na mão de outra pessoa para outra pessoa administrar. É lógico que o Eterno falando isso, né? Você tem que ter certeza que é o Eterno que está falando, né? Tem que ser uma convicção, tem que ser o Eterno em você, né? Para você não cair nesses golpes aí que hoje em dia está muito comum, né? Ah, desceu tudo, passe tudo para o nome da sua igreja, da sua comunidade, né? E a gente sabe que não é por aí. Mas o que eu quero falar, o que eu quero dizer para vocês, é a intenção, a real intenção que você tem que ter no seu coração quando você consagra algo ao Eterno. Né? Você está tirando o seu poder daquilo ali, você está tirando da sua administração aquilo ali e está colocando sobre a administração do seu Senhor. Né? Então é algo que, se for feito, né, na minha opinião, se for feito com todo o coração, né, é algo muito precioso. Né? Algo que você é seu, é um presente seu, mas você está dando como oferta. É uma oferta, não uma oferta, entenda. Não é uma oferta que você está dando para a igreja, está dando para ninguém. É uma oferta que você está colocando à disposição do Eterno. É seu, por enquanto, né, entre aspas, está sobre a sua administração, mas você está dizendo o seguinte: o dia que o Eterno quiser usar da forma dele, numa vontade diferente da minha, eu vou seguir a vontade do Eterno, porque isso aqui eu consagrei a ele. Né? Então eu acho que essa é a intenção que temos que ter quando consagramos algo ao Eterno. Né? Ah, eu consagrei meu filho ao Eterno, mas eu quero que meu filho faça medicina, por exemplo. Ah, mas o Eterno não quer que seu filho faça medicina, o Eterno quer que seu filho faça direito, e quer que seu filho more em tal país, porque o Eterno quer uma obra com seu filho ali. Ah, não, mas eu quero que meu filho faça medicina e more aqui no Brasil. Peraí, mas você não consagrou ao Eterno? Né? Então você tem que seguir as diretrizes ali do Eterno. Né? Aquele tabernáculo ali que foi ungido, ele pertence ao Eterno. Então o Eterno se dissesse, olha, levanta o tabernáculo, bota em tal lugar. Tira esse negócio daqui, bota aqui. Tira isso daqui, bota ali. Então era para ser feito exatamente como o Eterno estava dizendo, porque foi consagrado a ele. É santo. Santo significa o quê? Separado dos demais, né? Exclusivamente para seguir
ao servir ao Eterno, né? Espero que vocês tenham entendido essa questão de consagração. Eu não sei se vocês têm algum comentário a fazer sobre isso, e se não tiver, a gente vai para o último tema do nosso estudo. Hoje foi bem curtinho, né? Porque também a hora vai passando bem rápido. Já é 11h44 aqui no meu relógio. Então, vamos seguir para o último tema, que tem a ver um pouco também com essa questão de consagração, que é a quinta lâmina aí do estudo, que fala um pouquinho sobre o serviço que os servos do Eterno faziam ali no Mishkan, né? Iriam fazer no Mishkan. Volto a colocar na tela o slide para vocês, capítulo 39 do livro de Êxodo, do livro de Shemot, o primeiro versículo. Está falando sobre as vestes do sacerdote, e está escrito o seguinte, ó. Então fizeram também as vestes do ministério. Eu grifei essa palavra para vocês, né? Para ministrar no santuário. De azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Harão, como o Eterno ordenara a Moshe. Olha que interessante, né? Eu fiquei meditando quando eu estava estudando sobre essa porção, os serviços que o Eterno estabelece para si, né? Para que o homem possa servir a ele mesmo. E eu comecei a meditar nisso, né? Comecei a filosofar. E eu escrevi no slide para vocês, Valdo vai dar outro clique e vai aparecer na tela, né? Um comentário meu. Os serviços que fazemos para o Eterno, conforme estão prescritos na nossa lei, né, na Torá, são perpétuos aos meus olhos, né? Eu creio que farão parte do Olam Rabá. Né? Tudo que o Eterno instituiu para servir a ele continuará existindo no Olam Rabá, no mundo vindouro, né? E eu acho, o último tópicozinho que eu escrevi nessa lâmina, né? Às vezes nós perdemos muito tempo, né, com complementos e nos esquecemos do que é principal, né? O que eu quero dizer? Às vezes a gente deixa a nossa vida secular, né, envolver tanto o nosso tempo, envolver tanto a nossa mente, e nos esquecemos daquilo ali que é perpétuo, daquilo ali que dura para sempre, daquilo que vai durar não só nesta era, mas na próxima. E às vezes a gente faz o trabalho mais importante que a nossa família, o mais importante que o nosso serviço ao Eterno, que a nossa dedicação ao reino do Eterno, né? E isso é tão grave, isso é muito falado, né? Todos vocês eu acho que já ouviram isso muitas vezes, mas embora seja muito falado, eu acho que é pouco refletido, né? A gente poderia refletir um pouco mais sobre isso, refletir um pouco mais sobre qual o nosso objetivo de vida, né? Aí a gente já entra na próxima lâmina, que é a lâmina 6 do nosso estudo, né? Qual o nosso objetivo de vida. Eu estava conversando um dia com o Carlinhos, né? Carlinhos Lima, marido de Celeste. Eu tive a honra de conversar com o mestre Carlinhos, né? De aprender muitas das suas filosofias, não só eu, né? Mas como muitos aí da nossa sinagoga. E uma coisa ele falou para mim que eu achei muito profundo e que eu guardo sempre, até hoje, né? Ele fala falando dessa questão do nosso objetivo de vida, né? Falando que é o que é suficiente para o homem. E eu decidi trazer para vocês hoje, nesse breve comentário da Parashá Pekudei. Volto a colocar aí a lâmina 6 do nosso slide, e eu pergunto para vocês, qual o nosso objetivo de vida? Eu acho que o primeiro objetivo de vida e mais importante é o que? Temer ao Eterno. Valdo vai dar um clique, vai aparecer a opção temer ao Eterno. E isso o próprio Salmo, o próprio sábio, né? Ele diz que temer ao Eterno é o princípio da sabedoria. E temer ao Eterno está ligado ao quê? Primeiro, a gratidão. A gratidão de você poder existir, de você fazer parte desse mundo, né? De o Eterno ter sido fiel, não só com você, mas ter sido fiel com os seus antepassados, né? O Eterno ele demonstra fidelidade desde lá do nosso pai Adão, né? Demonstra fidelidade, misericórdia, longanimidade. Então eu acho que devemos temê-lo, respeitá-lo, né? E amá-lo, retribuir essa gratidão que ele nos dá. Eu acho que o homem nasceu para isso. Essa é a primeira coisa e mais importante delas, é ter essa nossa ligação com o Eterno, esse respeito com as suas leis, com a sua personalidade, né? E esse ar de gratidão por ele ter cuidado dos nossos pais e estar cuidando de nós agora, né? A segunda coisa que eu acho que todo homem tem que ter, homem no sentido de humanidade, né, é de se alimentar.
é algo que é inerente à vida humana, né? Não só a vida humana, a vida de todo ser vivo, né? Todo ser vivo ele precisa se alimentar para continuar existindo, para essa troca de energia, né? Você gasta energia, você tem que recuperar energia. É assim que fomos feitos, é a nossa biologia. Né? Depois de alimentar-se, nós precisamos de quê? De abrigo, né? Precisamos nos abrigar. E esse abrigo está envolvido tanto a questão da roupa, né, dependendo de onde nós estivermos no clima frio, uma roupa ali para nos proteger, né, para nos proteger tanto do clima quanto de coisas da natureza ou enfim, da própria lascívia humana, né? E também está envolvida a questão do abrigo da residência, da casa, né? É uma proteção de chuva, uma proteção contra feras, uma proteção contra tudo, é um conforto ali, é um tipo de abrigo, né? E a última coisa que o ser humano precisa está relacionado à família, está relacionado a, como qualquer ser vivo, eu coloquei ali, reproduzir, não quer dizer que todo mundo tenha que ter filhos, não estou entrando nisso, mas é algo meio que inato ali na sociedade humana, não só humana, né, entre todos os seres vivos, né, está implícito esse costume. Né? Então, para a gente, né, não é só a questão da reprodução, é a questão de você criar uma família, de você se casar, né, de você, se puder e se quiser, né, ter filhos, ter sua família ali. Então, essas 4 coisas, né, são fundamentais para você viver pleno. Né? Depois que eu aprendi isso com Carlinhos, a gente conversando e se aprofundando muito nessas filosofias, na faculdade, eu estudando Aristóteles, aquele filósofo grego, né? E em um dos seus livros ele procura saber o que é que o homem tem que fazer para ser pleno, né? Um dos questionamentos dele, né? E Aristóteles ele chega a uma conclusão depois de muitas indagações, dizendo que o homem é pleno se ele faz aquilo que ele nasceu para fazer. Aí começa outra indagação. E o que o homem nasceu para fazer? Né? E aí o livro vai se decorrendo, a filosofia vai se decorrendo. E numa das argumentações dele, né, basicamente, fazendo uma midrash aqui, ele diz o seguinte, olha, uma cadeira, ela é plena se ela cumpre a função dela de cadeira. A cadeira, ela existiu para quê? Né? Para acomodar o ser humano. Ela está fazendo isso? Tá fazendo. Então, ela é plena. Ela cumpre a função social dela. Né? Então, ele ficou tentando discorrer, né, o que o homem precisa fazer para ser pleno, e parece, se eu não me engano, faz tempo que eu estudei isso aí lá na academia, ele disse que é a felicidade, né? Se o homem for feliz, ele é pleno. Eu acho que o homem nasceu para ser feliz. Né? Eu discordo, né? Eu acho que é incompleto o que ele está dizendo. Eu acho que o completo é o que o nosso Rabino Carlinhos falou. Né? Eu acho que para ser completo, o homem nasceu para fazer essas 4 coisas. Né? Temer ao Eterno, conseguir se alimentar, conseguir se abrigar e conseguir ter sua família. Isso, depois dessas coisas, tudo são derivações. Se você prestar atenção, você trabalha para quê? Você trabalha para você conseguir colocar comida para você e para sua família, lógico, né? Para você conseguir um melhor abrigo, ou conseguir melhores formas de abrigo, de poder se abrigar, uma casa melhor, uma casa mais confortável, roupas, né? E não se esquecendo do principal, que é temer ao Eterno. Tudo gira em torno disso. Eu acho que quando a gente perde esse foco, quando a gente perde qual é a nossa missão, qual é a nossa função na Terra, a gente começa a ficar como um barco à deriva, sabe? E eu acho que isso abre brechas para vários problemas. Entre eles, problemas de depressão, problemas psíquicos, né? Problemas de errar a prioridade, né? Dar prioridade. Olha, tem gente, como eu falei para vocês, tem gente que dá prioridade mais ao trabalho, que é, não, eu preciso estudar, preciso ter um trabalho melhor, preciso ter mais condições, porque eu preciso ter uma vida melhor. Só que às vezes está se dedicando tanto ao meio que se esquece do fim. Né? A família está lá deixando a desejar porque você está 100% envolvido no trabalho para ter uma promoção, para ter uma progressão de carreira e se esquece do principal. Né? Foca no meio,
Bom, o trabalho é só um meio de você conseguir ter comida. Uma vez eu conversando com o Ed e com o Lorisvaldo, né, eu comentei isso, eu disse assim, olha, se eu pudesse ter comida como nossos pais tiveram no deserto, o pão caindo do céu, eu não ia trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Né? Eu tenho a comida que eu preciso para minha família aqui. Eu posso pegar essa comida aqui, lógico, o pão não era vendido, né? Mas vamos supor, se eu conseguisse produzir minha própria comida ali, eu pudesse vender ela para poder ter outros recursos, ou trocar, né? Para poder ter um abrigo mais confortável, cada dia mais confortável, roupas mais confortáveis ali. Eu estava completo, né? Eu podia morar num sítiozinho ali isolado, se eu tivesse minha própria comida, minha própria roupa, quando se produzir tudo, servindo ao meu Deus ali, né? Se eu fosse vizinho de Lorisvaldo, ali de Edivaldo, de Zenália, todo mundo junto ali, a gente congregando, né? Do meu médico favorito, porque se eu tivesse doente, meu médico favorito ia cuidar de mim, que é o nosso doutor aí da nossa sinagoga, né? E seria muito bom, você estaria pleno, né? Então, essas coisas que a gente tem que refletir todo dia, dia após dia, para lembrar o que nós somos, para onde vamos, né? Qual é a nossa missão na Terra, né? Essa questão de, às vezes a gente pensa muito, como eu falei para vocês no começo desse tema de serviço, né? Às vezes a gente se perde com complementos e nos esquecemos do principal, né? Às vezes, de vez de a gente focar, de vez de a gente trabalhar naquilo que vai durar perpetuamente, naquilo que vai continuar existindo no Olam Rabá, a gente prefere investir em coisas que vão se acabar, né? Eu fico ansioso por aquele tempo que o profeta fala que as armas vão ser usadas para arar a terra. Olha só, porque não vai ser preciso ter mais guerras. Não vai ser preciso. Então, o que é que vai se fazer com o ferro, com as armas? Vai ser usado para arar a terra, para cuidar. Vamos voltar ao Éden. Eu acho que nosso objetivo é manter o Éden, né? Viver no Éden, viver como era para ter. É o princípio de tudo, né? Como Yeshua, a função de Yeshua é essa, né? Restaurar aquilo que se havia perdido. E o que foi que se perdeu, né? Foi a comunhão que Adão tinha ali no Éden, né? Então, com isso, eu encerro meu estudo no último slide, né? Que o Valdo vai colocar na tela para vocês. E o último slide é uma tradição, né? Nossa, uma tradição judaica que diz o que? Hazak, que é força, né? Hazak, Hazak, Venit Hazek, que sejamos fortalecidos, né? Sempre quando terminamos de estudar um livro da Torá, a gente fala essa frase para termos força de continuar, né? Sempre estudando, sempre nos dedicando no reino do Eterno. E, milagrosamente, também eu consegui terminar pontualmente no horário. Então, eu agradeço a vocês a paciência, o tempo, me escutando. Estou com muita saudade de vocês, tá? Um Shabbat Shalom a todos vocês. Se tiver alguma dúvida sobre essa mensagem que eu falei, algum questionamento, né, esse vídeo depois vai ser postado aqui, vai ser retirado da parte do serviço, né, vai ser postado só estudo. Você pode colocar seu comentário ali, ou nas redes sociais, no site da congregação, né, que está aqui do lado, né, desse lado aqui, né, molesteyeshua.org, lá tem várias formas de contato conosco. Não fica com a dúvida só para você, não fica com a contribuição só para você também. Eu acho que estamos nesse mundo sempre para contribuir uns com os outros, né, teologicamente, filosoficamente falando. E Shabbat Shalom, gente. Obrigado pela oportunidade. Shabbat Shalom, Nel. Eu vou tomar, acho que 5 minutos do seu tempo, né, crescer o seu tempo, para fazer um comentário aqui, em cima disso que Nel estava falando, qual o objetivo do ser humano. E enquanto Nel falava ali, eu estava refletindo no seguinte, né, que o primeiro, para você subir uma escada, você precisa pisar no primeiro degrau, né, para subir aos demais com segurança. E o primeiro degrau dessa sequência que Nel cita aí, que é o temor ao Criador, a humanidade tem falhado desde o princípio. Porque o temor não é no sentido de ter medo. Temor é no sentido de respeitar, né? Respeitar para obedecer. E isso a humanidade, desde o Éden, desde o princípio, tem falhado. E aí o que acontece? Essa conexão, ela, como é falha, gera dentro do ser humano um certo vazio. Você já parou para observar que nós, seres humanos, estamos sempre sentindo falta de algo? Eu fico observando, por exemplo, as pessoas, meus familiares, eu também, nós, a gente, quando era criança, nós tínhamos vontade de crescer, não era assim? Quando nós éramos criança, o nosso sonho era nos tornarmos adultos para ter as coisas, para ser grande, e a infância era algo que a gente não gostava. Meu filho, por exemplo, Levi, está com 6 anos,
Se a gente brincando chama ele de bebê, ele não gosta, ele não quer mais ser bebê. Eu não sou bebê, bebê é quem tem 1 ano. Ele é menino, não quer mais ser bebê. E quando crescer mais, tiver um adolescente, ele não quer mais ser o menino que ele é hoje, ele quer ser adolescente, porque o adolescente quer ser grande. E nós éramos assim, a gente queria crescer e ser grande. Hoje que a gente é grande, né, no sentido de ser adulto, a gente morre de saudade de quando a gente era criança. Eu, por exemplo, morro de saudade de quando eu tinha 12 anos, né, 10 anos. Eu acho que todo mundo tem saudade da infância, porque na verdade é a melhor época da nossa vida. Mas lá a gente não gostava, a gente queria logo ser grande. Depois que a gente fica grande, a gente tem saudade de quando era criança. E aí envelhece. Hoje eu vejo meus irmãos, por exemplo, a gente fica conversando, eles também morrem de saudade do passado. Mas quando eles estavam lá, viviam sonhando com o futuro. O futuro chega, a gente tem saudade do passado. Ou seja, por que isso? Por que a gente está sempre querendo algo mais? Existe um vazio esperando por ser preenchido dentro de cada ser humano. A gente olha para as nações, as empresas, os líderes mundiais, estão sempre querendo o quê? Crescimento. O PIB esse ano não cresceu. Quando o PIB do país, Brasil ou qualquer país, quando o PIB não cresceu nada, é uma tragédia. Tem que crescer. Ele não pode ficar no mesmo patamar do ano passado. É sempre assim. Se ficar no mesmo patamar do ano passado, é um fracasso, tem que crescer. Até as nações que já são grandes, tipo Estados Unidos, Rússia, China, se não crescer, para eles é uma tragédia, tem que crescer. Ou seja, o ser humano, ele não se contenta com a estabilidade, ele tem que ir mais além, tem que crescer, estar sempre em busca de crescimento, porque senão não adianta. E quando cresce, quando chega num nível já que não tem mais para onde crescer, como alguns países da Europa, por exemplo, o nível de suicídio vai lá para cima, porque as pessoas não têm mais expectativa e aí passam muitos a tirar a própria vida, porque já não tem mais ambições, não tem mais sonhos, aí tira a própria vida. Ou seja, nunca estará contente. O ser humano nunca está satisfeito com o que tem, com o que é, nunca. Qual é a conclusão que a gente tira? Existe um vazio que nada consegue preencher. A única coisa que consegue preencher esse vazio é o retorno ao princípio, o retorno ao estágio para o qual o homem foi projetado, lá no Éden, antes do pecado. Para mim, essa é a única explicação. O homem só estará completo quando ele voltar alcançar o nível para o qual ele foi criado, que era o nível de o que as escrituras chamam de o homem, falhou a memória aqui, o homem glorioso, né, que Paulo, por exemplo, o apóstolo Shaul fala, o homem glorificado, ou seja, após a redenção, quando o homem voltar ao estágio antes do pecado. Aí eu creio que esse vazio será preenchido, porque nada preenche. É uma ilusão você ficar querendo ganhar mais, ter uma casa melhor, ter um emprego melhor. Você nunca, isso não quer dizer que você não precise buscar isso, lógico, é necessário. Mas nunca vai estar completo. Pode ter certeza disso. A pessoa que alcança um emprego melhor, ele passa a gastar mais e continua faltando, porque vai mudar de casa, vai mudar de carro, vai passar a viajar mais, e aí sempre vai estar faltando, sempre vai estar faltando. Há um vazio no ser humano, impossível de ser preenchido com essas coisas. Só o Criador pode preencher. Por isso que nós ansiamos pela redenção, por isso que nós ansiamos pela volta de Yeshua, quando então Ele trará, né, a nossa redenção, nos dará posse do direito que já foi adquirido por Ele, com a sua morte e ressurreição, para que então esse vazio consiga ser preenchido. Não tem jeito, há um vazio dentro de nós, esperando por ser preenchido. Talvez alguns que já têm essa consciência mais elevada, consigam viver em plena paz, porque já sabe que existe, e aí se contenta esperando chegar esse momento. E quem ainda não alcançou esse nível tão elevado de entendimento, talvez, como nós, ainda não consigamos
ver isso, e aí ficamos nessa ânsia, nessa agonia. Eu creio que alguns rabinos, alguns sábios do passado conseguiram entender isso e ficar em paz, mas a maioria não consegue, eu acho que eu também não consigo, e ficamos aguardando pela redenção, quando Yeshua vier, nos dar posse do que ele já fez, e aí nós seremos completos, e o vazio será preenchido, e passaremos então a temer, a respeitar o Criador em amplitude, aí seremos realmente plenos. Eu não sei se Nel concorda com esse comentário, mas eu acho que foram exatamente 5 minutos que eu utilizei para fazer esse comentário. Nel, tem algum comentário a fazer para a gente encerrar? Não, Ed, pode encerrar. Eu acho que um comentário que acho que sintetiza isso, né, que a gente estava falando aqui, é que eu acho que foi um sábio rabino, né, eu acho que você deve conhecer. Ele diz o seguinte, acho que está no Talmud, né, no Pirkei Avot. Ele diz o seguinte: quem é rico é aquele que tem tudo que precisa, né? Então eu acho que é nisso que a gente deve focar. Às vezes a gente tem muito mais do que precisa, e mesmo assim vive angustiado, vive amargurado, né? Então acho que é nisso que a gente deve focar. Exatamente isso. Vamos. Shabbat Shalom. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך